Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar vendo este vídeo, né? Mas hoje nós vamos falar sobre as emoções, isso mesmo. Como está a sua emoção? Como está a minha emoção? Às vezes nós temos um misto de emoções, né? Às vezes estamos rindo por fora, chorando por dentro, com aquela ansiedade, aquele turbilhão de coisas. E hoje nós vamos ver as nossas emoções e o que tem na Bíblia para nós. Preste bem atenção. Antes, não deixe de se inscrever no meu canal, curte, compartilhe e comenta. Então, olha aqui, que bonitinho. Nós vamos falar sobre a ansiedade. Isso mesmo. Todos nós temos ansiedade, mas nós temos que saber como nós vamos lidar com a ansiedade. E o que é ansiedade? Vou falar para vocês, ó. Ansiedade é preocupação com o que vai acontecer. Deus diz na Bíblia que quer tirar nossa ansiedade. Você pode contar todas as suas preocupações para Deus. Lá você pode ler em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Dê sua ansiedade a Deus. Diga a Deus, tome a minha ansiedade. O Senhor está no controle. Decida confiar no seu cuidado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Às vezes, nós, as crianças, adolescentes, todos nós, adultos, nós sofremos com antecipação, com antecedência. E Deus não agrada disso. Sabe por quê? A ansiedade, ela atrapalha as bênçãos do Senhor chegar na nossa vida. Sabe por quê? Nós ficamos tão ansiosos ali com o que vai acontecer, com o que nem aconteceu ainda. Aí a gente começa a tomar decisões precipitadas. Não é assim que nós somos? Então entregue a sua ansiedade na mão do Senhor. Coloque na mão dele que ele vai cuidar. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Não sofra de ansiedade. Crianças também têm ansiedade, isso mesmo. Tem crianças que tão ansiosas, né? Que chega a roer a unha, a comer muito doce, chocolate. Então, papai e mamãe, trabalhem no sentimento das suas crianças, né? Ensinando elas a controlar a ansiedade e colocar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele resolve para nós, pode ter certeza. Outra coisa também nós vamos falar sobre o tédio. Ai, que chato, né? Esse menininho aqui tá bem com tédio, não tá? Pois é. Experimentar o tédio não é pecado. Mas as atitudes e decisões que levam ou surgem do tédio podem ser prejudiciais à fé de um cristão. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13. Fala sobre como a ociosidade também pode levar a atividades pecaminosas. Se o objetivo, claro, é um mundo caído. Isso mesmo. Sem um objetivo claro em um mundo caído. A depravação do entretenimento se torna uma alternativa tentadora ao tédio. No entanto, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, nós cristãos, nós devemos escolher o quê? A não pecar e viver de maneira que honre a Deus. Pois é, o tédio também é o quê? Não precisa direcionar ao nosso futuro. Então, tem hora que nós ficamos com aquele tédio, né, entediado, aí corre pro telefone, né, pro celular e começa a ver coisas que não agradam ao Senhor, né? Começa a pecar. Então, crianças, não fiquem no tédio, isso mesmo. Quando você tiver com tédio, assim, tô com tédio, tô com preguiça, eu vou mexer no telefone. Não, ouve um louvor, ouve uma musiquinha, lê a Bíblia, né? Faz um passeio, sai. Não fica todo dia na mesma rotina, né? Pra você não ficar com aquele tédio, cansativo, né? Todos nós temos tédio, não é pecado. Mas nós temos que saber como é que ele vai permanecer
nas nossas vidas. Vamos falar também sobre a inveja. A inveja, ela destrói. Tem crianças que é invejosa, tem adulto que é invejoso. Vamos ver aqui o que fala, ó. Há muitos textos que nos aconselham a não sermos invejosos, justamente por ser ele um sentimento mau. A inveja também está ligado na cobiça, isso mesmo, e faz parte dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 17. Ainda que seja um sentimento ruim, difícil de dominar, infelizmente habita dentro de cada um de nós. Entretanto, é sempre bom lembrarmos da palavra do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, considerando aos outros superiores a si mesmo. Quando consideramos os outros, deixamos de pensar só em nós. Temos menos inveja e somos duplamente abençoados. Nós temos que ter cuidado, gente, com esse espírito maligno da inveja. Porque tem pessoas que é tão invejosas, mas tão invejosas, que ali a inveja começa a consumir a alma da pessoa. Tem criança que é invejosa demais. Só porque a mamãe deu uma coisa para a coleguinha, ela fica com inveja, começa a colocar defeito, fala que tá feio. Isso não agrada o Senhor. A inveja corrói por dentro, porque a pessoa fica querendo ter aquilo que é teu, entendeu? Com inveja. Às vezes você tem um relacionamento bom, aí se você fica expondo demais, acaba causando inveja em outras pessoas. Então, gente, tipo assim, para evitar, então evite ficar postando muitas fotos, né, crianças, ficar comentando. Para o quê? Para evitar essas coisas, né, que é ruim, porque a inveja, ela prejudica a nossa saúde, prejudica o nosso psicológico, prejudica o casamento, o relacionamento, a vida espiritual, a vida material, enfim. Então, se alguém adquiriu algo, ou um coleguinha, fala: Deus abençoa, que você vai prosperar, tudo bem. Abençoa, não fique ali falando coisas negativas, não, porque Deus não agrada. Inveja não é de Deus. Vamos falar também de outro sentimento? Nojo. Ai, meu Deus. Tem crianças que adoram sentir nojo, né? Ai, tem nojo de tudo. Tem nojo da comida, tem gente que é nojenta. O nojo é ranço, né? É um ranço. E olha, ó, é a máscara que colocamos nos pecados que não queremos assumir. Sendo assim, ranço pode ser definido como raiva, inveja, ciúme, orgulho, indiferença, falta de amor, entre outros pecados. E o perigo do ranço é cobrir nossos pecados e nos fazer pensar que está tudo bem, quando na verdade existem raízes a serem tratadas em nosso ser. Jesus não apenas pede que nós amemos uns aos outros, como também pede uma oração para que haja unidade da família em Cristo. Então, gente, se você tem nojo, ai, misericórdia, pede ao Senhor para tirar isso de você, limpar o seu coração, né? Porque o nojo não agrada o Senhor. E tem também aquelas pessoas, aquelas crianças, né, que tem nojo de tudo, tem nojo de comida, tem nojo de... Ai, fica assim, ai, que nojo. Não, isso não agrada o Senhor. Todo alimento é consagrado, é de Deus, né? Então não vamos ter nojo. Vamos falar também de outro sentimento? Sobre o medo. Todos nós temos medo, né? Todos nós tem aquela pontinha de medo dentro de nós. O medo é um sentimento, mas pode nos paralisar e levar a decisões erradas. Isso mesmo. Podemos vencer o medo confiando em Deus. Isso mesmo. Ai, tem criança que tem medo de tudo, tem medo de andar sozinha, tem medo de escuro. Nossa, não vou falar nada. Ai, que medo. Não, o medo atrapalha. E tem hora que a gente tá com tanto medo que é para tomar uma decisão e por medo a gente acaba tomando uma decisão errada. Isso não é bom. Olha para você ver. Em Jesus nós temos esperança.
Até nos momentos mais difíceis e assustadores, Deus deixa os problemas a Deus e rejeite o medo. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Deus, ele promete cuidar de nós em todas as situações. Ele está no controle. Às vezes, nós deixamos o medo dominar a nossa vida. Isso não é bom, sabia? Porque muitas coisas você não faz por medo. Não. Confia em Deus, criança. Se você tem medo do escuro, ore para Papai do Céu, para Ele te abençoar. Para que você possa vencer esse medo. Vamos falar de outra coisa? Vergonha. Ih, vergonha. Você tem vergonha? Você é vergonhoso? Tem gente que tem vergonha de louvar, de cantar, de falar ao público. Olha, existe vergonha natural e boa. A vergonha nos ajuda a entender quando fizermos algo errado. Gênesis capítulo 3, versículo 8. A Bíblia também fala de vergonha ruim. Essa vergonha surge porque sentimentos que somos ou fizemos algo inadequado que não é aceito. Pois é, a vergonha pode nos impedir de pecar, mas também pode nos impedir de fazer coisas boas. Isso mesmo. Por isso, precisamos analisar a vergonha para ver se é boa ou se é ruim. Não devemos deixar a vergonha destruir os sonhos e talentos que Deus nos deu. Isso mesmo. Às vezes você tem aquele talento, tem aquela voz linda, maravilhosa, mas a vergonha atrapalha. Então pede ao Senhor, toda vez que você estiver orando, para tirar essa vergonha de dentro de você, que você quer fazer. Tem gente que tem vergonha de ler a Bíblia, de louvar, de evangelizar. Então a vergonha acaba atrapalhando sim. Às vezes a nossa vida espiritual, às vezes a vida financeira, às vezes você pode ter um desenvolvimento dentro da sua empresa, mas por vergonha você não se destaca, você não demonstra o que você é capaz. E acontece o quê? Fica aquele sentimento ruim, né? A vergonha não deixa. A vergonha impede você de fazer muitas coisas. E o bom também é que a vergonha te impede de pecar, né? Que às vezes você quer fazer alguma coisa errada. Ah, não, mas eu tô com vergonha, eu não vou. Nesse ponto é bom, né, gente? Vamos falar também de outros sentimentos? Tristeza. Ai, meu Deus. Todos nós temos esses sentimentos, né? Mas nós temos que saber, crianças, como nós vamos lidar. Isso mesmo, os adultos. Na Bíblia diz que a tristeza é passageira. Na Bíblia Deus diz, né? Que a tristeza é passageira. Não dura para sempre. Salmos capítulo 30, versículo 5. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 4, vemos que há um tempo para todas as coisas, incluindo a tristeza, né? Tempo de chorar e tempo de sorrir, isso mesmo. Também encontramos na palavra muitos casos de pessoas contando suas tristezas a Deus. Eles não negavam seus sentimentos, mas era honesto e pediam ajuda do Senhor para ultrapassar essas fases, independente das causas. Deus está lá para nos consolar nos tempos tristes. Sentir tristeza é normal, crianças. A coisa mais normal, todos nós temos a nossa tristeza. Mas você não pode deixar a tristeza te vencer. Tudo é uma fase, passa, tudo nessa vida é passageiro. Então não fica assim, eu tô triste. Não, fica assim, eu tô triste, mas eu tenho fé, eu tenho certeza que Deus vai me trazer alegria, que a alegria vai vir pelo amanhã. Temos que confiar em Deus, porque é normal você ter aquele sentimento. Mas esse sentimento não pode permanecer, você não pode se alimentar esse sentimento. Não, você tem que ser forte, você tem que falar, eu consigo. Hoje eu tô triste, mas Deus vai me alegrar. Amanhã eu vou amanhecer feliz. E é assim que nós vamos levando a nossa vida, isso mesmo. Agora tem esse sentimento, ai meu Deus, é difícil controlar, né? A raiva. Quem já sentiu raiva? Não, tem gente que é raivoso, né? Você é criança. Não, tem gente que é muito bravo, né? Tem gente, a Bíblia fala, ireis, mas não pequei. Tem gente que é raivoso, que acaba pecando nas palavras. A Bíblia nos ensina
a controlar a raiva e nos dá sabedoria para lidar com ela. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, lemos: a resposta calma desvia a fúria, isso mesmo, mas a palavra ríspida desperta a ira. Esse versículo nos mostra que a maneira como respondemos às situações pode ter um grande impacto em nossas emoções e nas emoções dos outros, isso mesmo. Outras passagens que nos ensinam sobre a raiva é Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Este versículo nos instrui a não pecar em nossa ira e a encontrar maneiras de acalmar a raiva antes que ela nos controle. Isso mesmo. Quando você tiver com muita raiva, quando aquele coleguinha estiver fazendo aquela raiva no você, conta de 1 até 10. Se controla, sabe por quê? Às vezes, na hora da raiva, falamos coisas que não era para ter falado. Porque, às vezes, na hora da raiva, falamos palavras que podem machucar, que pode ofender aquela outra pessoa que está ouvindo. E depois da palavra saída, dá para voltar atrás? Não dá, né? Então, a palavra branda desvia o furor. Às vezes, a pessoa está com tanta raiva, você vai lá e ataca a pessoa, fala a palavra negativa. Aquilo ali, a pessoa está com tanta raiva que leva a pessoa a fazer coisas que não agradam a Deus. Mas tem gente que, por quê? Porque agiu no impulso na hora da raiva. Então, quando você estiver na hora da raiva, que alguém estiver te azucrinando, falando na sua cabeça, você fala: Senhor, me dá paciência, Deus me controla, pede Deus controle. Porque muita gente já fez besteiras por causa da raiva. Muita gente perderam o controle por causa da raiva. Então, crianças, nós adultos, vamos pedir a Deus para controlar as nossas emoções. Porque a raiva também, imagina, se na hora da raiva lá o Senhor volta, e como fica a sua salvação, né? Então, vamos controlar os nossos sentimentos. Agora, nós vamos falar sobre a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E como você está? A alegria é uma característica ao fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Somente através de uma vida com Deus conseguimos desfrutar a verdadeira alegria. As alegrias do mundo são passageiras, mas quem serve a Deus, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. A nossa fonte de alegria é espiritual e não carnal, crianças. Jesus, ele é a nossa alegria. Isso mesmo, olha. Jesus. Às vezes você tem aquela alegria no mundo passageira. Você deita na cama e fica triste. Mas a alegria que o mundo não te deu, Jesus te dá. Isso mesmo. Seja feliz, isso mesmo. Pede a Deus: Senhor, abençoa os meus sentimentos. Mesmo que eu esteja triste, mas que amanhã eu possa ser feliz. E mesmo você triste, não vai ser aquela tristeza que vai te deixar perturbada, aflita, não. Porque você tem aquela convicção que Jesus está morando no seu coração. Então entrega a sua vida, entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele, entrega as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus medos, todas as suas emoções, que ele vai cuidar de vocês. Amém? Amém. Então, vou deixar essa palavra para vocês. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.